Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão do nosso verão jurídico esquenta para aprovação. Vai ser de processo penal hoje, tá bom? Então, vamos lá. Questão de 2025, tá? Da nossa VUNESP, né? De juiz substituto. Atenção, vamos lá. João é empresário e atua no setor de construção civil. Em 2018, ele foi investigado e acusado pelo Ministério Público de participar de um esquema de corrupção envolvendo obras públicas em um município da Baixada Fluminense. Durante a investigação, foram levantadas provas, como documentos e depoimentos de testemunhas, que apontavam para a participação de João em um esquema de desvio de verbas públicas. Em 2020, João foi condenado em primeira instância a uma pena de 12 anos de reclusão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, tendo sido determinante para sua condenação a não comprovação de origem lícita para recursos encontrados na sede da empresa na ocasião de cumprimento do mandado de segurança de busca e apreensão. O advogado de João recorreu da decisão e o processo foi levado à segunda instância. No final de 2022, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação de João, reduzindo a pena para 10 anos, mas mantendo os demais itens da condenação, como o reconhecimento da responsabilidade de João pelos fatos narrados na peça acusatória e a proibição de João de atuar como administrador da empresa pelo período de cumprimento da condenação. Após essa decisão, o advogado de defesa de João entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e com recurso extraordinário no STF, alegando a necessidade da revisão das provas e que João deveria aguardar esses recursos em liberdade, como manda o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado. Com base na situação hipotética, na Constituição de 88, nos tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário e na jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que. Vou dar 5 minutinhos para vocês responderem essa questão e aí eu volto aqui com vocês para a gente tratar dela. Então, vamos a uma breve análise aí dessa linha do tempo, principalmente porque é uma questão longa e eu preciso analisar a linha do tempo, tá? 2018 começou a investigação, aí a acusação desse rapaz, o João, 2018. E em 2020, ele foi condenado em primeira instância, né? Do jeito que está aí aparecendo para vocês, tá? E ele teve ali nessa condenação uma pena de reclusão de 12 anos, certo? Nesse contexto, o advogado foi e recorreu. E esse processo foi levado à segunda instância. Em 2022, em segunda instância, teve o julgamento e ele foi sentenciado aí, condenado com uma pena de 10 anos. Teve uma modificação, mas o restante permaneceu. Teve recurso do advogado novamente e agora foi um recurso especial para o STJ e um recurso extraordinário ao STF, com pedido de revisão de provas e pedido para que ele aguarde em liberdade por causa do princípio da presunção de inocência, tá? Logo, essa questão fala da execução da pena antes do trânsito em julgado, certo? Temos algumas determinações. Ali na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E a Constituição também trata de uma prisão provisória. Daí é possível que se tenha uma prisão provisória, né? Uma execução provisória, sim, no caso de prisão em flagrante, preventiva ou temporária, certo? Daí ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. É o que a nossa Constituição prevê.
No artigo 283 do Código de Processo Penal também traz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada, ok? Isso no curso da investigação ou do processo, tá? Em virtude de prisão temporária ou preventiva também, ok? E no Pacto de São José da Costa Rica, que trata de direitos humanos, também traz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prove legalmente a sua culpa, tá? Portanto, temos que fazer uma breve análise aí das questões. Vamos analisá-las, das alternativas. Então, alternativa A. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, conhecido por Pacto de São José da Costa Rica, contém expressa exigência normativa que condiciona o início do cumprimento da pena, do trânsito em julgado, da sentença condenatória? Não. Ele pede, sim, que tenha prova de culpa, que tenha, sim, que ser tratada essa execução depois de provada a culpa aí do réu. Mas não existe uma exigência normativa, tá? Então, hoje, existem formas de ter execução provisória, como eu já havia falado com vocês, casos de prisão em flagrante, preventiva ou temporária, tá? Então, a nossa alternativa A não é a correta. Alternativa B. O esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte no tocante à persecução penal estatal garante aos juízes e tribunais do segundo grau, além dos tribunais superiores, a competência para analisar o conjunto probatório e decidir o mérito das causas penais. Opa! Aqui, quando eu falo dos tribunais superiores, tá? Eles não vão tratar de mérito. Eles não vão tratar o mérito da questão, não vão tratar de problemas probatórios, eles vão tratar de problemas legais, problemas normativos, ok? Cabe aí a primeira e a segunda instância vir com essa análise do mérito e das questões probatórias, certo? Alternativa C. O princípio da presunção de inocência não veda a alocação dinâmica do ônus da prova sobre a defesa quando se tratar da prova de difícil constituição pela acusação em virtude do seu caráter negativo, que é a prova dilatória, sendo, porém, garantida a inviolabilidade do escritório da empresa por ser este equiparado ao domicílio. Não é essa a questão que a gente vem tratar nesse comando. Ninguém está querendo trazer o ônus de prova, tá? Inclusive, o comando pede o quê? Como é tratado os direitos humanos, tá? Porque o Brasil é signatário do pacto, e como é tratado dentro da Constituição Federal esse pedido, esse último andamento processual aí que foi feito como recurso desse advogado, certo? Vamos para a alternativa D. Não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a possibilidade de execução provisória da pena após julgamento em segunda instância, sendo afastado, porém, a aplicação de outros efeitos da condenação, tais como a perda do cargo ou função pública e a perda da primariedade. Então, gente, nesse caso aqui, é possível sim a gente ter execução provisória da pena, tá? É possível, nós já vimos em que casos, né? Num caso aí de prisão em flagrante, preventiva ou temporária, são as exceções para o princípio da presunção da inocência, tá? Então, esse item não está correto também. E outra, a questão desses cargos públicos, né? O cargo público, a função pública, só vai poder também ser afastada no caso de uma condenação, tá? Depois de transitado em julgado. E a alternativa é constitucional
a regra prevista do 283 do Código de Processo Penal, no sentido de condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do titular condenatório. Então, só depois do trânsito em julgado do título condenatório, no caso a sentença, o que não afasta a supressão cautelar da liberdade, desde que presente os requisitos legais. Então, pode ocorrer uma supressão cautelar da liberdade, sim, se houver prisão em flagrante, preventiva ou temporária. Então, nesses casos é possível, sim, ok? Abraço, a alternativa é correta.